Sabe aquela pergunta que parece simples, mas que na verdade define muita coisa? A pergunta é: o que exatamente é a lei? É algo que a gente descobre, tipo uma lei da física, ou é algo que a gente simplesmente inventa? Para entender essa diferença, vamos explorar uma teoria super importante chamada positivismo jurídico. E vamos começar já com a pergunta mais provocadora de todas, aquela que está no coração de todo esse debate. Pensem comigo, uma lei que é visivelmente, profundamente injusta, ela ainda deve ser considerada uma lei de verdade que a gente tem que obedecer? A resposta para essa pergunta divide, literalmente, milênios de pensamento sobre o direito. Para a gente entender o que é o positivismo, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o que veio antes dele. Porque, olha, durante a maior parte da história humana, a resposta para aquela pergunta parecia óbvia. Lei e moralidade eram inseparáveis, como se fosse uma coisa só. Essa ideia é o que chamamos de direito natural. A premissa é bem direta. Existe uma lei maior, uma justiça universal, que está acima de qualquer regrinha criada por um rei ou por um governo. E se uma lei humana fosse contra essa lei natural, bom, aí ela simplesmente não era considerada uma lei de verdade. O pensador Norberto Bobbio mostra essas diferenças de um jeito bem claro. De um lado, o direito natural, que seria universal e eterno, vindo da própria razão. Do outro, o direito positivo, que é o direito posto, ou seja, criado pelas pessoas, que vale só para um lugar, muda com o tempo e depende da vontade de quem está no poder. E essa ideia, gente, vem de muito, muito longe. O jurista romano Ulpiano, por exemplo, definiu o direito natural com uma frase incrível: o direito natural é aquilo que a natureza ensinou a todos os animais. Ou seja, é algo tão fundamental, mas tão fundamental, que nem é exclusivo dos seres humanos. É uma lei que não está escrita, mas que a gente sente. Só que essa ligação tão forte entre lei e moralidade começou a se quebrar. Foi um processo lento, mas que mudou tudo. A autoridade de fazer as leis começou a sair das mãos da natureza ou de Deus e foi parar numa instituição bem mais pé no chão, o Estado moderno. É só a gente pensar na Idade Média. A lei vinha de todo canto, mas com o passar do tempo, especialmente depois de muitas guerras, a ideia de ter um poder central para botar ordem na casa começou a ganhar muita força. Foi aí que nasceu o Estado moderno e com ele veio uma ideia nova, a de que o Estado seria a única fonte legítima do direito. E se a gente precisasse escolher uma pessoa para simbolizar essa virada de chave, essa pessoa seria o filósofo inglês Thomas Hobbes. Ele viveu durante a Guerra Civil Inglesa, um período super caótico, e por isso ele era obcecado pela ideia de ordem e estabilidade. E aqui está a ideia revolucionária dele em uma única frase. É de arrepiar. A autoridade e não a verdade faz a lei. O que o Hobbes está dizendo aqui é que o que faz uma lei ser válida não é se ela é justa ou boa. O que a torna válida é o fato de ter sido criada pela autoridade certa, pelo poder soberano. Ou seja, o poder e não a moral se torna a fonte do direito. Essa ideia do Hobbes foi a semente de uma teoria do direito completamente nova, que viria a dominar o mundo moderno. Uma teoria que oficializa a separação, o divórcio, entre a lei e a moralidade. Então, o que é, afinal, o tal do positivismo jurídico? É a teoria que diz que a lei é, pura e simplesmente, o conjunto de regras criadas pelo Estado. A pergunta para um positivista não é essa lei é justa. A pergunta é, essa lei foi criada do jeito certo, pela autoridade certa? Se a resposta for sim, então é lei. E aqui está o pulo do gato. Para o positivismo, o direito natural pode até ser uma ideia filosófica bonita, interessante, mas não é direito de verdade. O único direito real, o único que tem força para ser aplicado num tribunal, é o direito positivo, aquele que foi colocado ali, formalmente, pelo Estado. O interessante é ver como isso aconteceu. Bobbio descreve esse processo como uma verdadeira monopolização. O Estado não virou só mais um criador de leis. Ele foi, pouco a pouco, eliminando as outras fontes, como os costumes locais, até se tornar um único produtor legítimo de direito. Bom, então temos duas visões de mundo bem diferentes sobre a lei. Mas e daí? Por que essa separação, esse divórcio entre a lei e a moral é tão importante? Porque as consequências disso são gigantescas e afetam a vida de todo mundo. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma perfeita. A fonte, o jeito de validar a lei e a resposta para a nossa pergunta lá do começo. Para o direito natural, uma lei injusta nem lei é de verdade. Já para o positivismo jurídico, uma lei injusta pode ser péssima, pode ser imoral, mas se o procedimento foi seguido, ela continua sendo uma lei válida. No fundo, estamos falando de duas visões de mundo.
Uma que enxerga a lei como uma busca pela justiça, com J maiúsculo, e a outra que vê a lei como uma ferramenta para manter a ordem social, criada pela vontade humana. E essa diferença, acreditem, muda tudo. As implicações disso são bem sérias. Essa visão dá um poder gigantesco para o Estado definir o que é legal, sem precisar se preocupar se aquilo é moral ou não. E isso cria uma situação muito complicada. O que fazer quando o dever de obedecer à lei entra em conflito direto com a nossa própria consciência? E tudo isso nos traz de volta a uma pergunta final, que é a grande questão. Se a validade de uma lei não depende mais da sua justiça, mas só de quem a criou, o que ou quem nos protege do abuso de poder? O que nos protege contra leis ruins? Essa é uma pergunta que juristas, filósofos e todos nós continuamos debatendo até hoje.